Oi, hoje eu vou dar super dicas para vocês aprenderem a cuidar da Ora Pronobis, que é essa planta aqui, que é comestível e vocês podem cultivar tanto em vasos quanto também no chão, assim, com muita facilidade, desde que você conheça como é que se cuida dela. Eu vou ensinar para vocês como cuidar dessa planta, como colher do jeito certo, porque tem jeito certo, e também como fazer mudas para você poder multiplicar. Fica ligado que o vídeo tá cheio, tá recheado de coisas valiosas, viu? Não parece, mas a Ora Pronobis é um cacto, mas é um cacto que tem folhas também, olha, essas folhas verdadeiras, e também tem seus espinhos aqui. Essas folhas dela são comestíveis, olha, são folhas meio gordinhas, suculentas até, olha, são grossinhas e são comestíveis, inclusive até essa variedade aqui pode ser consumida inclusive crua. Por isso que ela é considerada uma punk, planta alimentícia não convencional, mas é não convencional pra gente aqui, né? Porque pra quem é lá de Minas, por exemplo, é super convencional, se consome bastante lá já há muito tempo. Um dos grandes atrativos nutricionais dela é que ela é rica em proteínas. Ela tem mais ou menos aí uns 20% de proteína, mas 20% dela seca, tá? E ela também costuma ter uma boa quantidade de ferro e de cálcio, então muitas vezes falam para quem tem anemia e coisas do tipo consumir essa planta. Mas existem vários estudos que estão tentando descobrir propriedades medicinais dela, porque aparentemente existem vários. Mas para falar sobre isso, o melhor é sempre a gente ouvir farmacêuticos ou médicos, né? E conhecidas como Ora Pronobis, na realidade existem várias espécies, mas a que a gente mais encontra, pelo menos aqui na região de São Paulo, é a Pereschia culeata, que é essa planta aqui. E existe uma outra Pereschia culeata que é dourada, aquela que tem folhas que são amarelinhas, bem claras mesmo, bem bonitas. O crescimento da dourada é um pouco mais devagar mesmo, é normal, mas ela também é comestível. Eu tinha uma dourada também, mas aí na mudança, como tava com planta demais, a gente não conseguiu colocar tudo no caminhão, no fim das contas acabou ficando lá, coitado. Uma coisa interessante você saber é que ela gosta de podas, então quando você for colher ela, faça isso podando, olha. Você vai pegar esse ramo aqui, por exemplo, aí você poda ele aqui, podou, e aí você usa as folhas que estão aqui nesse ramo para você cozinhar, tá? Isso é melhor do que você sair simplesmente puxando folhas, porque olha, que nem tem esse galho aqui. Ó, deixa eu soltar ele já tá mais carequinha, né? Porque se você ficar puxando folha só, ele vai ficando careca e você não estimula novas brotações. Já quando você faz uma poda, aí no local onde você cortou, você tem um estímulo de brotações novas e aí a planta fica mais revigorada. Então aqui, por exemplo, onde eu cortei, olha, a tendência é que essa parte aqui comece a brotar e gere um novo raminho. Olha, aqui junto com o espinho aqui tem o brotinho, que tem até esses pelinhos que parecem cochonilhas farinhentas, mas não é não, é pelinho mesmo, é do broto. Então nada de ficar arrancando só a folha, tá? Corta. Muitas vezes a gente erra com as plantas por pura falta de conhecimento, mas dá pra gente evitar isso. Eu tenho um curso completamente gratuito que te ensina a dar os primeiros passos no mundo das plantas. O link tá aqui na descrição do vídeo e você pode clicar lá para ter acesso imediato às aulas do curso. Não sei por quanto tempo esse curso vai continuar de forma gratuita lá disponível, então corre lá assim que terminar esse vídeo e acessa, não perde tempo, hein? Então essa espécie aqui da Pereschia culeata, essa pode ser consumida crua, mas existem outras espécies que não podem e precisam ser refogadas antes ou cozidas para poder ser consumidas. Então presta atenção nisso, hein? Uma coisa importante de você verificar é que quando você for fazer uma poda de colheita, é sempre interessante você deixar para trás
umas 2 ou 3 geminhas aqui. Não corta rente demais aqui, porque senão não vai ter onde rebrotar, porque são essas gemas que vão soltar os novos brotos, tá? É onde tem espinho aqui. Em muitas regiões, inclusive, a Europa nobis é usada como cerca viva. Eles plantam várias lá no chão, uma em seguida da outra, porque como ela é uma planta que cresce bem alta e cheia de espinhos, então fica com uma barreira física mesmo aí para estranhos não entrarem na sua casa. E dá para plantar ela direto na terra sim, né? Eu tenho aqui num vaso, mas se você quisesse, você pode plantar no chão. Eu até plantei da primeira vez que eu peguei uma, eu plantei no chão lá em Jundiaí, mas eu acabei me arrependendo depois. Isso porque a planta cresce muito rápido mesmo, principalmente quando você planta ela lá no chão. Porque aí ela cresce, 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 e esses espinhos que estão aqui, os galinhos novos praticamente não têm espinhos, aí depois começa a formar esses espinhos pequenininhos, só que aí depois os espinhos vão ficando cada vez maiores e vão ficando enormes mesmo. Olha, eu vou deixar uma foto aí para vocês verem o tamanho desses espinhos. E aí na hora de você podar, a dificuldade é muito grande, porque a planta é espinhuda demais mesmo, e até para você colocar num saco de lixo, assim, para poder descartar, ou então não dá para fazer compostagem com aquele espinho todo, né? Então acaba sendo bem difícil mesmo. Então, assim, para mim hoje, só em vasos mesmo. E se você não podar nunca ela, plantada no chão, ela pode virar praticamente uma árvore mesmo, apesar dela ser essa trepadeira aqui. Ela começa a ficar grossa, 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 e incontrolável. Mas é claro que vai do seu espaço e da sua intenção, né? E a Europa nobis também dá flores. E dá flores, mais ou menos em novembro, dezembro, assim. E dá frutos também. Esses frutos também são comestíveis. São os frutos laranjinhas, assim, meio amarelos. E você também pode comer. Só que você tem que prestar muita atenção em tirar todos os espinhos desse fruto, porque senão você pode ter um acidente na hora de comer, né? Eu postei sobre os frutos lá no Instagram. Aliás, se você quiser me acompanhar lá, me segue em @canalcultivando no Instagram, tá? E dentro desses frutos existem sementes, mas normalmente a gente não planta a Europa nobis através de sementes, mas sim através de estacas. Aliás, vamos aprender a fazer essas mudas, né? Pra gente fazer a muda, o ideal é a gente não pegar uma parte que seja tão mole assim, olha. Essa daqui é uma brotação novinha demais para usar como estaca. E se eu tentar fazer com ela, ela só vai desidratar, porque ela tá mole demais ainda, olha. Agora, que parte que eu uso? É a parte mais grossona, assim, muito escura? Não. É a parte mais intermediária, olha. Essa parte aqui, até mais ou menos a espessura de um lápis, é legal para fazer, olha. Eu vou colher aqui essa parte, né? Cortei aqui esse pedaço. E aí eu vou usar um pedaço aqui de mais ou menos de 15 a 20 centímetros de tamanho para fazer essa estaca. Então, eu pego aqui, corto e vou fazer uma estaca. Aqui ainda dá para fazer uma outra estaca com essa parte aqui, né? Se tivesse folhas aqui, eu teria que arrancar todas as folhas que estão para a gente evitar desidratação, para ela não perder água. Então a gente segura um pouco a água aqui. E aí o que que a gente faz com essa estaca? A gente vai primeiro, olha, é mais fácil a gente enraizar ela primeiro na água e depois plantar na terra. Isso no caso das Europa nobis. Você pode chegar e plantar direto na terra? Pode também, não tem problema. Mas é mais fácil você fazer isso na água. E aí, para você facilitar o enraizamento, você ainda pode fazer aqui na base um corte em bisel. Esse corte aqui meio inclinado também, que aumenta a superfície aqui para enraizamento. E aí você deixa aqui uma ou duas estacas aqui dessa forma. Então, olha, tem essa aqui. Tô arrancando as folhas e também posso deixar. Aliás, depois de passar esse período, quando você vê que está enraizado, ou caso você queira fazer direto, aí você pode simplesmente enterrar aqui num substrato. Substrato comum mesmo, tá? Nada de muito especial. Aliás, a Europa nobis não é exigente assim em substrato. Então você vai enterrar entre 1/3 da estaca e metade. Então
até aí você pode enterrar. Só não vai enterrar rasos demais aqui, nem fundo demais. Então, mais ou menos até aqui tá bom. E aí você mantém úmido. Aí essa estaca vai se desenvolver com o tempo. A única coisa que você tem que tomar cuidado mesmo é de nunca plantar ela ou deixar dentro da água de ponta cabeça, tá? Porque de ponta cabeça ela não vai se desenvolver. Precisa ser em pé, ou seja, com a ponta, com a base onde era mais perto do caule para baixo. Aí, antes de eu falar para vocês em quanto tempo que essa muda vai ficar pronta, não deixa de dar aquele joinha nesse vídeo. E se você ainda não for inscrito no canal Cultivando, não deixa de se inscrever clicando no botãozinho aqui embaixo. E também aproveita e clica no sininho para ser avisado assim que eu postar um novo vídeo aqui no canal. Então, em quanto tempo que essas mudas tendem a ficar prontas? Mais ou menos aí entre 1 mês, 2 meses. Então, mais ou menos 1 mês e meio aí para essa muda ficar pronta para você plantar no local definitivo dela. Tá? Para cuidar da sua Ora Pronobis, o mais importante de tudo é você saber que ela gosta de bastante sol. Quanto mais sol ela receber, melhor. Mas ela aguenta locais de meia sombra, por exemplo, numa sacada de um apartamento? Aguenta sim, vai bem lá nesses locais. E uma outra coisa é que tem muita gente que pensa assim, ela é um cacto, então eu posso deixar ela sofrer bastante com falta d'água. E não é bem assim também, porque apesar de ela ser um cacto, ela tem folhas, e aí você tem que regar ela mais ou menos que nem as outras plantas que têm folhas também. Você tem que deixar, se o substrato começou a secar, ele está começando a ficar mais sequinho, então legal, você pode regar de novo mesmo. E quando você for regar, molha todo o substrato para deixar tudo bem molhadinho aqui. Aliás, a flor de maio e também a Rhipsalis aqui, eles também são cactos e também não gostam de substrato extremamente seco também. Mas ela aguenta uma secura maior do que as outras plantas em geral, mas não é porque ela aguenta que você precisa deixar ela. Aliás, em termos de substrato da terra que vai aqui dentro do vaso, a Ora Pronobis também não é muito exigente, você pode usar praticamente qualquer tipo de substrato. As terras vegetais são ok também para elas, vão bem, desde que exista uma boa drenagem. Ela deixa a água escorrer, não deixa a terra encharcada por tempo demais. Se estiver encharcando demais, você pode colocar aí areia, por exemplo, no substrato, que aí ele vai ajudar na drenagem. E para adubar, você pode usar compostos orgânicos, você pode usar um bocashi, que é esse farelo aqui, olha. Você pode usar também um pote, você pode usar um NPK 10-10-10, ou assim, basicamente você pode usar vários tipos de coisa. Olha, esse aqui é um pote. O importante é você seguir a recomendação na embalagem, não sair exagerando, porque ela não vai usar um monte de adubo também. E com essas dicas você consegue ter essa planta linda, saudável e pronta para você colher e sempre ter à sua disposição. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Até mais, tchau, tchau!